Olá, curandeiras! Bem-vindas a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre a face escura da deusa, a deusa negra. É uma face da deusa muito temida, foi temida por muitos anos, né? E até hoje é pouco falada, às vezes as mulheres falam muito sobre a deusa mãe, a donzela, a feiticeira, a anciã, e tem a deusa negra, que ela é uma face diferente. Ela é como se fosse uma anciã, mas ela ainda é bem mais profunda do que a anciã. E ela traz muita questão da morte e do renascimento. Então se a gente pegar a deusa como um arquétipo também da lua, né? Ela está muito sintonizada com a lua, é muito representada também pela lua. A lua ela tem a face que a gente vê e ela tem a face escura, né? A face oculta da lua. E tem a fase também onde a lua não fica visível no céu, onde é a face escura, o dia escuro, a fase escura dela. E a deusa negra, ela traz esse arquétipo da sombra. E o que é a sombra, né? A sombra nada mais é do que o nosso inconsciente, do que uma parte de nós que a gente reage em cima dela o tempo inteiro, mas que nós não temos consciência. Ela está no escuro, ela está na sombra. A consciência seria a luz, a clareza. Eu tenho clareza daquilo que eu sou, de vários aspectos, mas tem alguns aspectos que estão no escuro, que estão na sombra. E o arquétipo da deusa negra, da deusa escura, da deusa das sombras, né, tem vários nomes, ele vem para trabalhar exatamente isso, o nosso inconsciente, aquilo que está oculto para nós mesmos. E por isso que é muito temido, porque é uma parte onde a gente normalmente tem medo, fala assim, é a sombra. Todo mundo, ai meu Deus, a sombra. Eu não quero ter sombra. Quem quer ter sombra, né? Ninguém quer ter sombra. Porque a gente está muito condicionado à questão do bem e do mal. É bom ou ruim. E a sombra é ruim e a luz é boa. Então a gente traz essa dualidade e na realidade não é isso. Todos nós trazemos dentro de nós o bom ou o ruim, que na realidade não é dividido dessa forma, né? De bom ou ruim. Mas a gente traz a face consciente e a face inconsciente. A gente traz questões que estão ocultas, nós trazemos mazelas internas que devem vir à tona, mas não para a gente se sentir mal, sentir culpa, mas sim para a gente poder acolher aquilo, integrar aquilo e ser mais completo dentro de nós mesmos. Então o trabalho da deusa da sombra é justamente esse, é o autoconhecimento bem mais profundo. Então ela vai te levar o quê? Nas suas profundezas internas. Normalmente as deusas que representam esse lado são deusas do submundo, que é Hécate, até a Perséfone, porque ela vai no submundo, ela casa com o deus da morte. A gente tem Kali, que trabalha isso também, a Ceridwen, que é a senhora da morte e do renascimento, né? Porque pra gente ir na sombra, algo vai morrer. Quando a gente retorna de lá e que a gente traz aquilo pra luz, aquilo morre da forma que é, para renascer de uma outra forma. Então a gente sempre tem que trabalhar com isso. Tudo que morre renasce de uma outra forma. A deusa ceifadora também, ela é muito conhecida como a deusa ceifadora, porque não quer dizer que eu tomar consciência daquilo, quer dizer que aquilo vai morrer em mim. Na realidade eu vou acolher aquilo, vou acolher aquela sombra e ela vai se tornar consciente. Ela deixa de ser sombra porque eu trouxe ela para a luz. Então essas deusas trabalham esses pontos profundos, né? A Inanna também é uma dessas deusas que vai no submundo. A história dela é muito bonita, ela também trabalha a nossa sombra interna. E essa é a fase escura da deusa, né? E aí muitas pessoas associam muito com a fase também da lua nova, né? Que é ali a lua negra, também conhecida, né? Que é onde não tem lua no céu, que é onde se morre algo para criar algo novo. E ela tá entre o limiar entre os dois mundos, ela traz essa viagem para o inconsciente, essa viagem para o nosso submundo interno, que necessariamente não é um pecado, na realidade não é. A gente foi criado com esse condicionamento de pecado, de bom ou ruim. Ter inveja é ruim, então eu não vou ter inveja. Mas eu tenho, isso está dentro de mim, isso faz parte, está no meu inconsciente, isso está no inconsciente coletivo e está no consciente também, não só mais no inconsciente. Então a partir do momento que eu tomo consciência, se eu faço um trabalho ou um ritual ligado àquela deusa, uma vivência ligada a essas fases da deusa, a essa face da deusa,
E eu tenho esse insight de, nossa, peraí, eu me peguei sendo invejosa, eu tenho inveja dentro de mim. Isso era uma coisa que estava oculta a mim mesma. Então é uma sombra. Mas o que eu faço com essa sombra? Né? Ela veio para o meu consciente. Eu vou fazer o quê? Eu vou me culpar ou eu vou tentar negar e falar, não, não sou, isso é mentira. Mas se pegar, né? Se você se observar, você vai se pegar sendo invejosa várias vezes durante a vida, durante o dia, durante a semana, mas você continua negando. Quanto mais você nega, mais você se torna aquilo. Então eu olhar e falar assim, poxa, eu sou, mas o que eu posso fazer para mudar isso? Eu já trouxe isso para o consciente, eu sei que eu sou. Mas eu posso mudar a forma como eu reajo. Eu posso mudar esse padrão em mim. E aí é o quê? É deixar esse padrão morrer para renascer um novo padrão. E aí entra a deusa, porque ela traz para o consciente e tem as deusas escuras, como a Cerida, por exemplo, que é uma deusa da morte e do renascimento, e ela vai trazer essa questão do corte disso, da morte desse padrão para um novo padrão. E muitas vezes esse corte, essa morte, ela se dá aos poucos, no dia a dia, à medida que eu vou mudando o meu comportamento com aquelas situações que normalmente eu teria inveja, eu trocar por outro sentimento. Eu não ter inveja, eu aceitar, eu olhar aquilo e torcer pelo outro, né? Ou aceitar aquilo que eu tenho e ser grata pelo que eu tenho, ao invés de cobiçar o que o outro tem. Né? Então, à medida que eu vou fazendo essa mudança, aos poucos, a morte do padrão vai acontecendo e renasce um novo padrão. Então, o trabalho com a deusa escura, ele não é um trabalho fácil, nem um trabalho que tem resultado assim, do dia para a noite. É um trabalho profundo de autoconhecimento, porque ela vai te guiando, né, para dentro de você mesmo, para dentro dos seus labirintos internos, e a gente vai indo, desvendando cada pedacinho. Olha, tem isso, olha, tem isso, tem aquilo. E descobrindo as sombras internas, mas não para se culpar ou para se martirizar, mas sim para trazer isso para o consciente, para fazer uma mudança, para você ir se tratando e se conhecendo melhor e realmente tendo consciência de quem você é na plenitude. Então a deusa, a face da deusa escura, ela trabalha isso, são deusas também de muita cura, né, que mexem com muitos rituais, porque tá nesse limiar entre a sombra e a luz e entre o espiritual e a matéria. Então elas trazem muito rituais, né? A gente vai ver muitos rituais para Hecate, rituais para Inanna, rituais até da Perséfone, né? Como eu falei, Kali também. Tem várias outras que, se eu for citar aqui todas, a gente vai ficar um bom tempo. Então, elas trabalham muito com isso, porque elas estão no escuro, né? Na penumbra, então tem sempre muitas velas, trabalham com velas pretas, mas tudo para renovar, para trazer a questão da cura interna. E até por estar relacionada com a lua nova também, que é o que? A lua nova, ela é uma lua de cura também, é um bom momento para a gente fazer trabalhos de cura. Por quê? Porque a cura, ela tá quando a gente traz o inconsciente para o consciente. É quando eu entro mesmo dentro de mim, quando eu vou nos meus labirintos internos e pego aqueles pontinhos que estão ali e que eu normalmente na vida falo assim, não, deixa pra lá, não vou viver isso não, já doeu tanto, né, vou deixar pra lá um pouquinho, depois eu olho para isso. E trabalhar com essa deusa, com essa face da deusa, trazer isso e ela põe isso na sua frente e fala, olha para isso. Por mais que doa, mas a cura tá nisso, tá? É nesse ponto, é justamente onde dói. Onde não dói mais é porque não precisa ser mexido, mas se dói, ainda precisa ser mexido. Você precisa olhar para isso, precisa reconhecer isso. E aí ela começa a fazer esse trabalho em você. Então, para quem está buscando, né, esse autoconhecimento mais profundo, né, trabalhar com essa fase da deusa é bem interessante, requer alguns cuidados também, né, porque a gente tem que entender melhor qual fase que eu estou passando, porque pode se abrir portas internas e a gente tem que saber lidar com isso depois. É importante saber lidar, ter o jogo de cintura, ter aonde recorrer, a quem recorrer, para trabalhar isso, porque às vezes abre-se uma porta e tem um insight de algo tão profundo que você sai e fala assim, nossa, mas agora o que eu faço com essa informação, né? Eu não sei o que fazer, porque tem coisas que nos abalam internamente, mas são extremamente curadoras e transformadoras. Então, essa face da deusa, essa face escura, ela é fundamental para o trabalho com o sagrado feminino
E é uma parte que a gente precisa acolher, que a gente precisa realmente reconhecer e integrar para ter um trabalho mais completo, né? Não renegar, Deus escura, eu tenho medo, não é de Deus, é a deusa, porque faz parte do processo de evolução e do processo divino e do processo sagrado, a morte e o renascimento, e ela traz isso. Faz parte a matéria e o espiritual, e ela traz isso, ela traz exatamente esse limiar do consciente e inconsciente. Então ela busca coisas, ela vai lá naquele caldeirão interno ali, ó, e vai lá naqueles pontinhos mais profundos e traz para fora e fala, olha para isso, por mais que doa, porque a sua cura está nisso, a sua salvação está nisso. Então é muito interessante trabalhar com essas deusas, muito recomendado. É legal pesquisar, ver qual deusa trabalha exatamente o que, né, o momento que você está passando e tudo mais. E mexer, elas envolvem muito a questão ritualística, elas trazem muito a questão do ritual, faz parte do mistério delas também isso, né? Então essa é a deusa escura. Muitas mulheres perguntam como trabalhar com isso, como que arquétipo que é, como é que funciona, o que é exatamente essa deusa escura. E aí eu vim explicar um pouquinho para vocês aprofundarem um pouquinho mais no assunto. Vai ter alguns links aqui embaixo, tem alguns textos no blog que falam sobre isso. E é só ir lá, dar uma olhada, qualquer coisa, manda pra gente uma pergunta. Segue a gente aqui no YouTube, segue no Instagram, no Facebook, acessa aí e deixa o sininho para você ser sempre notificado quando tiver um vídeo novo. E até o próximo vídeo.